Olá, aqui é o Matheus Monteiro. Oscar 2026, Wagner Moura, super premiado, BBB 26 e muitas coisas mais. Essa semana deu o que falar, né? E eu não poderia deixar de trazer pra cá, pro Crônicas de Segunda, o podcast mais reflexivo e interessante, né? Na minha opinião, da semana. Eu quero iniciar falando que hoje o episódio vai sair num horário diferenciado, né? Porque basicamente eu tive uma crise alérgica durante o final de semana inteiro, então não conseguia fazer nada, ficava muito mal. Já tomei antialérgico e tudo, estou no tratamento, né? Mas vamos ver o que acontece. Hoje que eu tô um pouquinho melhor, ontem eu também tava melhorando, né? Tanto que eu vou falar um pouquinho depois. Mas é isso, assim, gente, cuidem da sua saúde, né? É super importante. Bem, além disso, também quero falar que teve um momento no episódio passado que eu falei tipo corja. E pode ter parecido que eu tava falando de outro público que eu não estava falando, né? Que eu comecei a citar alguns públicos atingidos pela questão dos políticos, né? Serem ruins, só pensarem neles mesmos e tal. E aí pareceu que era para essas pessoas, mas na verdade corja são os políticos que só pensam neles mesmos, né? Que querem manter o lobby, querem manter o poder que eles têm e não trabalhar. E a gente tem um exemplo muito claro essa semana, né? De que, tipo, nem a natureza gosta de políticos que não sabem fazer o trabalho deles, né? Assim, raios e trovões podem provar esse tipo de coisa. Fica aí pra quem quer, pra quem entende. Tô testando uma iluminação nova também, então talvez tenha uma diferença aqui, tô com um pouquinho de sombra, mas aos poucos já vou deixar isso ajustado, né? Mas falando sobre coisas da vida também, né? Teve o BBB 26, né? Já começou, já tem um tempinho, eu não tenho falado sobre ele, mas nas últimas semanas, né, aconteceu uma coisa bem bizarra, né? Um participante, Pedro, que simplesmente era muito mala, né? Mas depois de um tempo, né, que ele falando 50 milhões de vezes que traiu a própria esposa, ele mostrou-se realmente o que ele era desde o começo: manipulador, machista, opressor e assediador, né? Porque ele, ao invés de assumir os próprios BOs dele, né, e seguir em frente com o jogo, ele fez o que muitos homens, né, infelizmente fazem e muitos seguem impune, que é o assédio em si, né, contra uma participante ali do BBB. Isso acendeu muitas conversas, muitas discussões que, tipo, imagina só, você tá na casa mais vigiada do Brasil e nem assim você tem paz, nem assim você tem segurança que deveria existir, sabe? E se não tem ali, imagina no off, imagina na vida real, que não tem tantas câmeras assim. Como essas pessoas se sentem super confortáveis de serem elas mesmas, ou seja, criminosas, né? É totalmente horroroso isso, criminoso. Ele tinha que ter saído do Big Brother de Camburão, mas ele decidiu simplesmente desistir, né, pra não dar esse gostinho, e a Globo precisa muito rever essas coisas, principalmente quem eles botam dentro da casa, né, porque dependendo de quem for, todo mundo corre perigo, como aconteceu dessa maneira, né, e ver também as coisas que eles fazem, como que eles procedem, né, os procedimentos, porque ele tinha que ter sido expulso, não desistido, né, não tinha que ter isso. Tinha que ter tido uma carta aberta ali, explicando tudo. E a vítima não deveria passar por esse tipo de coisa, sabe? Deveria ter sido acolhida. E o que não foi feito de maneira realmente irresponsável, sabe? Bem, além disso, também teve o Matheus, né? O meu xará, infelizmente, que entrou no negócio lá da Casa de Vidro, teve toda aquela dinâmica que também foi super mal vista, né, assim, porque eles passaram quase com jogos vorazes ali no quarto branco, né, e muita gente falando, ninguém é obrigado a estar ali e tudo, mas assim, às vezes você tá ali tão envolto naquela situação que você entende que você
precisa, né? Que é necessário. E assim, gente, se você quer mudar de vida, você vai tentar fazer tudo que é possível, né? E a gente sabe que o Brasil não tem as melhores condições do mundo. Então, quando você se vê na oportunidade de fazer algo que pode mudar completamente a sua vida, você vai fazer, né? É muito complicado, né? Mas esse Matheus, apesar de no começo parecido, é bonito e tudo mais, ele mostrou-se realmente quem ele é. Ou seja, outro preconceituoso, outro machista, outro homofóbico, que só vem dando provas disso, né? E ainda por cima não tem nenhuma higiene básica, né? Ou seja, o combo completo do homem cis hétero que tem medo de lavar o próprio corpo por conta da masculinidade frágil, né? Gente, a masculinidade, ela é muito ampla. Você não necessariamente vai perder a sua masculinidade por fazer X ou Y. Não. É muito mais amplo que isso. Se a sua masculinidade ela é tão frágil ao ponto de você, por exemplo, lavar as partes do seu corpo e aí você vai perder a masculinidade, eu tenho uma notícia pra você. Alguns dos motivos, né, que eu não gosto de acompanhar tanto Big Brother é por conta dessas dinâmicas que me irritam, né? Porque assim, primeiro que você tem que ficar ligado em todas as coisas que acontecem, e isso me deixa ansioso. E segundo que, tipo, às vezes a questão mesmo dos fandoms, né? Dos fãs do programa que só querem falar disso 99% do tempo e ficam numa alienação estranha, sabe? É do tipo, gente, vivam. É só um reality, né? Eu sempre fico assim, é só um reality, é só um jogo, é só um filme, é só uma série, entende? Porque tem muito mais além disso. As pessoas parecem que levam isso pro coração e... tipo, não tem por que ser assim. Não tem porquê. Essa questão toda do vício, né, e do fanatismo é uma doença, sabe? Seja por reality show Big Brother, seja por um filme, seja por uma diva pop, por um cantor, por uma banda. Isso pode ser um caminho sem volta e que vai adoecer ainda mais você e isolar, né? Existe um mundo completo além disso, né? Existe um arco-íris, você não precisa ficar só no amarelo, só no vermelho. E, só para pontuar, se você conhecer alguém que relatou um assédio, foi uma vítima e tudo mais, existem alguns contatos que você pode entrar, né? Eu vou deixar aqui na tela, e então você pode acessar. Não se cala, tá? Procura ajuda de alguém, de uma pessoa, de seu grupo de apoio, que vai ajudar você nesse momento, não julgar, acolher, sabe? Porque isso é essencial para qualquer situação, ainda mais essas situações delicadas. Você não é culpado. Não é culpado, você simplesmente é a vítima na situação. A única pessoa que tem culpa é quem comete ali o crime. Eu pesei um pouco o clima, porque foi necessário devido às últimas coisas, né? Mas e o Oscar 2026? A gente viu as indicações, né? Felizmente o Agente Secreto conseguiu 4 indicações, uma coisa assim histórica, né? O Brasil conseguiu 5 com um diretor de fotografia, né? Enfim, não tá atrelado ao Agente Secreto, mas assim, 4 indicações do Agente Secreto é um marco incrível e só mostra que realmente o filme é de excelência e o elenco é de excelência, tanto que foi indicado a direção de elenco, né? Assim, tipo, com certeza foi por causa da Tânia e do Wagner, sabe? Da Alice também, enfim. E eu já venho falando sobre o filme já há um tempo aqui, porque eu amo demais esse filme. Incrível, foi muito bem construído, muito bem gravado, muito bem roteirizado. Então, essa é mais uma oportunidade para você assistir o Agente Secreto e ver com seus próprios olhos o porquê esse filme faz tanto sucesso, sabe? Você vai ver com o coração ali aberto para acolher aquilo e esteja preparado para lidar ali com um soco no estômago, sabe? Porque
Não tem metáfora, tem realidade e tem ali as situações que poderiam acontecer hoje em dia se o golpe tivesse sido dado, sabe? Então, vá assistir Agente Secreto, porque vale a pena você conhecer essa história, esses personagens e refletir sobre tudo que o filme transmite, sabe? A realidade sobre a ditadura em si, né? Porque ditadura nenhuma é boa, em nenhum lugar. Não é só porque tá no passado que a gente tem que esquecer. Não, a gente tem que se lembrar para não deixar acontecer de novo, né? Como a gente fez na questão de punir aqueles possíveis golpistas do 8 de janeiro, né? Eu espero muito que o Wagner leve essa e consiga trazer esse, eu acho que vai ser histórico pro Brasil, né? Assim como a nossa dobradinha, né? O segundo, eu acho que é seguido de melhor filme de língua não inglesa, né? Imagina, eu acho que isso é bem possível devido ao caminho que o filme tem trilhado, né? As premiações e tudo. Então, assim, espero muito porque esse filme merece. E a gente merece, né? O nosso cinema merece super isso. E eu vi na internet rolando umas especulações, né? De que Wicked for Good, Wicked 2 não teve nenhuma indicação porque Cynthia Erivo e Ariana Grande interagiram de forma diferente. E aí os votantes acharam aquilo muito ruim e tudo mais, né? Ok, eu já até falei aqui no podcast que as interações eram bem estranhas, né? Em alguns momentos acho que passaram do ponto. Só que, tipo, por que a academia não olhou isso em Emilia Pérez, em Green Book e outros filmes super problemáticos que foram aclamados? Até mesmo o Anora, né? Que, tem toda uma questão... O filme não é ruim, né? Eu assisti o Anora. Mas, assim, é um pouco contraditório às vezes, né? Então, eu fico pensativo sobre por que os votantes pensaram agora nisso, que essas interações são assim. Então, todos os atores, atrizes, enfim, que tiverem esse tipo de interação ou algumas situações estranhas, né, ou derem falas que só para causar um buzz e tudo mais, também tem que passar por essa régua, né? Porque eu não acho justo esse tipo de coisa, né? Se uma pessoa é avaliada disso, as outras também tem que ser. Para finalizar aqui, ontem eu assisti Avatar, né? O Fogo e Cinzas. Sim, eu sei que eu tô muito atrasado. Estreou dia 18 de dezembro, mas não tive como ir antes, né? Enfim, final de ano é sempre uma loucura. E aí, tipo, esse Avatar, ele não teve tanta bilheteria quanto os outros dois, né? O primeiro foi um grande sucesso, né? Aí os dois primeiros com 2 bilhões e tal. Esse talvez não chegue a isso, mas gente, é muita coisa. Já passou de 1 bilhão e 400, se não me engano, na bilheteria assim, internacional, né? Sem contar com os Estados Unidos, mas eles estão com projeções ali de ter 400 milhões nesse final de semana agora, né? Vamos ver o que vai rolar. Então deve chegar perto ali dos 2 bilhões. Eles devem fazer ali voltar. Pelo menos na sala de cinema que eu fui ontem, foi um domingo, a sala de cinema estava cheia. Né? A Agente Secreto também estava super cheia, pelo que eu vi, né? Dei uma olhada assim. Então, tipo, acho que deve chegar ali perto dos 2 bilhões. E eu não entendi muito bem por que as pessoas disseram que o 2, né, o segundo filme de Avatar foi melhor do que esse. Porque nesse tem um ritmo diferente, sabe? Um pouco mais acelerado, um pouco mais voltado ali para as relações em si, né? Eu entendo que muitas vezes o roteiro, ele dá ali um Deus Ex Machina, né? Deus Ex Machina, enfim. Porque aparecem situações que aí, ninguém pode resolver isso, tal. E aí acontece uma coisa para solucionar. Ou vem tipo a grande Eio, a grande mãe e soluciona, né? Então, tem alguns momentos assim, certo? Mas isso acontece de monte no cinema, em filme, em série, e acontece também na literatura, né? Então, é um recurso muito usado, são recursos muito usados. Só que acho que poderia ter sido melhor trabalhado ali no roteiro em si, certo?
Quem assistiu vai entender. O que eu acho também é que Avatar já virou uma ode a Pandora. Desde o segundo, né? O primeiro foi apresentando algumas coisas e tudo mais, mas o segundo ampliou esse mundo, né, de Pandora, da cultura. Então James Cameron, ele quer trabalhar melhor aquilo, mostrar cada uma das coisinhas, né? Eu entendo super isso, essa logística dele, essa vontade de explorar esse mundo que ele mesmo criou, né? Então, assim, ele tá de muitos parabéns, né? Assim, James Cameron tá de parabéns pela construção do mundo de Pandora, pela cultura, pelos signos, pela comunicação, né? A linguagem é, tipo, absurdo, né? Ele tem uma criatividade, assim, fenomenal. Só que eu acho que é importante expandir ainda mais isso, né? Porque trata muito sobre um ser invadindo outro mundo, né, um outro território para tentar colher as coisas que estão ali, né? Usar os minérios, usar todos os recursos naturais, tal, né? E é uma coisa que a gente vê, né, hoje em dia, né? O ser humano sempre fez isso, né? Tipo, os navegadores, e o lugar, aí descobre, né, o que a gente sabe que não é verdade, né? Eles vão lá, exploram. Nosso país é fruto disso, de muito tempo de exploração, sabe? E a gente sofre as consequências até hoje dessa lógica. E acontece a mesma coisa com Pandora, sabe? Os personagens têm aquela questão de preconceito, tem a xenofobia, tem também o etnocentrismo, né? Porque os seres humanos que chegam, né, que é o povo do céu, acham que são superiores ao povo de Pandora, né? Então, assim, é muito uma analogia com a realidade. O que a gente vê acontecendo, por exemplo, Israel e Palestina, sabe? É muito, assim, interessante ver essas relações e conseguir enxergar, né, uma realidade com aquilo, uma verossimilhança. Então, a gente tem que assistir esse filme com os olhos assim apurados, né, com a mente, para ver as analogias, as metáforas, o que se relaciona com o nosso tempo de agora, né? E isso é super, super importante para a gente refletir sobre a situação que o mundo está hoje em dia, sabe? De explorar recursos naturais, de explorar a natureza. Isso não tem volta, sabe? A gente está destruindo o nosso próprio planeta e isso é uma das piores coisas que se pode fazer. Não existe um plano B, né? Como eu falei alguns episódios atrás. É a mesma coisa com Pandora, entende? Só que chega determinado momento que aquilo se esgota, né? Aquele roteiro ali. E fica muito nos personagens. Eu acho que talvez o James Cameron tenha focado muito na cultura, no world building e tudo mais. Esquecido de alguns desenvolvimentos de personagem. E ele mantém os mesmos padrões, né? O vilão vai ser vilão, mas ao mesmo tempo ele tem um pouco de humanidade, né? De algumas coisas, e ele vai repetir os mesmos atos que ele fazia. Então você sabe o que vai acontecer, né? E isso talvez seja um problema. Então eu acho que daqui pra frente seria muito interessante ele trabalhar melhor essa parte, né? Da construção dos personagens, de ter um desenvolvimento mais não estável, mas assim, de ter uma coisa inesperada, né? Porque a gente já sabe mais ou menos o caminho que vai ter o filme, né? A história, e isso não é tão legal assim para telespectador, né? Não telespectador de televisão, mas assim para o espectador. Porque assim, a gente passa mais 3 horas ali assistindo ao filme. Então tem que ter esses momentos assim, né? Claro que tem momentos que emocionam, ainda mais a riqueza de detalhes, as situações e tudo. Só que ter personagens que você já sabe exatamente o que eles vão fazer, talvez seja complicado, né? Sei lá, corta. O vilão nunca pode morrer. E existem coisas piores que a morte, sabe? Então, vamos trabalhar melhor isso, James Cameron. Sei que você tá assistindo, então fica ligado, tá? E é isso. Eu acho que essa é a lição. E, tipo, até mesmo no Oscar, esse Avatar só teve 2 indicações. Não teve indicação a melhor filme, né? Só teve melhor efeito especial. Eu acho que maquiagem também, ou figurino, não sei, não me lembro, não recordo agora. Mas teve 2 indicações, né? Então isso pode mostrar ali para o James Cameron
que o público tá pensativo sobre os rumos do filme, né? A crítica foi meio, assim, mesclada, né? Não foi unânime, mas eu acho que ele não se importa tanto com essa questão de premiação, né? A premiação impulsiona os filmes a serem mais vistos, mas o James Cameron, acredito que ele tá mais, assim, ele se importa mais com pensar ali os filmes dele, né? Contar as histórias, que é uma liberdade criativa que muito invejável, né? Acho que toda pessoa criativa gostaria de ter uma liberdade criativa mais ou menos assim, igual o James Cameron, né? Porque ele tem orçamentos ali gigantescos, consegue lidar com aquilo tudo, né? E muitas vezes emocionar e trazer soluções novas e realmente ser disruptivo, né? Como ele foi no primeiro Avatar, né? Em 2009. Foi, assim, o suprassumo, tanto que ele é conhecido por ser incrível, né? Titanic, Avatar, né? Acho que ele é o único diretor que tem tantos filmes assim, com na casa dos bilhões de arrecadação global, né? Os irmãos Duffer, né? Só sonham com esse tipo de aclamação, porque hoje em dia eles só são rechaçados, assim como algumas pessoas do elenco, né? Tipo o Finn, que foi super machista no Saturday Night Live. Então, assim, toda semana sai uma coisa sobre Stranger Things, aí eu fico, gente, eu não quero mais catucar esse vespeiro, não quero saber mais sobre isso. Mas fazer o quê, né? Mais uma mancha aí na nossa história, que a gente só dormir que passa. Enfim, muito obrigado pela companhia. Não se esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado pelas views. A gente atingiu mais de 10 mil visualizações no canal, assim, conjuntas. Sou muito feliz com isso. Compartilhem com suas amizades que acho que vão gostar disso. E a gente se vê mais por aí. Tchau, tchau. Obrigado.